Aí, como eu tinha falado, meus amigos que estão assistindo ou vão assistir a gente aqui em diversos horários, né? O bom, Haroldo, as plataformas, no caso o YouTube, as pessoas podem assistir em doses homeopáticas de manhã, à tarde, à noite, né? Isso aí é uma coisa boa, para não ficar registrado aqui que eu sou contra o Google. Eu não sou contra o Google, tanto é que o Google Não. é a proprietária da plataforma do YouTube. O que eu acho estranho, que eu estava falando antes no bloco anterior, é que as pessoas cisma em achar que o professor fica o dia inteiro no Google, e quando alguém pergunta para o professor na sala de aula, ele tem que responder a mesma coisa que o Google, né? É esse que é o problema. Ô, Adevandro, olha, então, pegando um gancho nisso que você está falando, a, a questão do o que que o Google é, certo? O Google é um grande banco de dados que a gente vai alimentando ele, certo? Você já viu falar dos rapisodos? Não, nunca ouvi falar, não. Não, não. Então, os rapisodos eram aquelas pessoas que existiam lá na Grécia Antiga, certo? Que eles tinham uma memória tão boa, mas tão boa, que eles decoravam os poemas de Homero para poder sair declamando em praça pública, para poder contar, certo? Para as pessoas. Que daí surge os teatros, essas coisas assim por diante, certo? Então, a gente, durante muito tempo, a gente também tinha que memorizar muitas coisas. Sabe aquela coisa? Você tinha que, sabe? Só que o que aconteceu? O sistema de informação, de comunicação e de dados foi se aprimorando tanto que hoje não há necessidade da gente memorizar e a gente tem que pegar essas ferramentas, porque isso são ferramentas, tá? Então a gente tem, você tem, por exemplo, o que que é viver, né? O que que é viver? Viver é você, como que eu posso dizer? Viver é você interagir, viver é interagir com as outras pessoas, e para interagir, você precisa compartilhar. E para compartilhar, você tem que compartilhar conhecimento e sabedoria. Então, você não precisa falar tudo, porque muitas vezes você fica com uma pessoa bastante tempo, Adevandro, e você não abre a boca, você não fala nada, e a pessoa fala, e aí dá meia hora, uma hora, e quando termina tudo aquilo, a pessoa fala assim: eu adorei conversar com você. Quando isso acontece com a gente, Adevandro, pode ter certeza, a gente ganhou um admirador e ganhou um amigo. Por quê? Porque a gente não precisa falar tanto dessas coisas. Então, para você passar informação, tem o Google, tem essas coisas. Tem um professor, filósofo, poeta, maravilhoso, que eu admiro ele pra caramba, chamado Rubem Alves, que morreu faz uns 10 anos, inclusive da Unicamp. Você E o citou, Rubem você, você- Alves. você citou dois educadores aí que nós brasileiros tem que ter orgulho. Darcy Ribeiro. Ah, tá. É. Então, se falar em educadores, eu vou citar mais cinco aqui, então, brasileiros, tá? Que, sabe, enfim, tá? Mas, enfim, o Rubem Alves, ele falava assim: olha, eu vejo tanto curso de oratória por aí, que eu fico impressionado, que eu nunca vi um curso de escutatória, percebeu? Certo? Então, são essas coisas. Mas Oh, você falou de dois. Não, professores. eu. É, Tem dois, né? A gente tem dois ouvidos aqui, né? Dois ouvidos para ouvir exatamente. e uma boca só Ah, para falar. tá, então, falando nisso, a minha filha, que hoje ela tem 35 anos, mas ela estudava no SESI. Nessa época, eu trabalhava na TE, que eu comecei, então ela estudava no SESI. Ela era pequenininha, ela tinha 3, 4 anos. Aí um dia, Devandro, olha que coisa interessante, um dia ela chegou em Haroldo, casa. não precisa entregar a sua idade, não. Você falou a idade da sua filha aqui, agora. Pô.
Viu? Mas, enfim, aí Haroldo, um dia... Haroldo, você está na classificação de lendas. Lendas não têm Ai, meu Deus do idade. céu, tá. Viu? Aí um dia ela chegou em casa, ela falou assim, eu já dava aula FIEC, tá? Ela falou, pai, eu aprendi uma coisa hoje, pai, vamos ver. Eu falei, o que é, filha? Ela falou assim, você sabe por que que a gente tem uma boca e dois ouvidos? Eu falei, sei, filha, claro que eu sei. Ela falou assim, eu falei, por quê? Eu falei, para a gente falar menos e escutar mais. Ela falou, não, pai, não é por isso que a gente tem dois ouvidos, não. Ela falou assim, eu falei, mas por que que filha? Ela falou, a gente tem dois ouvidos, que um é para a gente escutar, o outro é para deixar sair as besteiras. Eu falei, meu Deus do céu. Tá. Mas falando em educador, o Alevandro, aqui no Brasil, né? é, então, a gente a gente vive um momento que a gente não sabe o que. Porque a história do desenvolvimento, ela é muito recente. Sabe? Se ele pegar a pré-história lá, sei lá, 10 mil anos, demorou 10 mil anos, demorou 10 mil anos, certo? Para a pessoa descobrir, sair lá da Idade da Pedra, descobrir aquelas coisas mais arcaicas, e aí depois a gente chega, porque a gente começa mesmo a evoluir a partir da Revolução Industrial, né? Tem um autor que está aqui, Niall Ferguson, que eu nem, né, deixa eu ver onde que ele está. Ele está em algum lugar que ele fala que o ser humano foram 5 aplicativos que fez com que a gente chegasse ao estágio que nós estamos. Eu não vou falar agora que eu não lembro de cabeça, mas a gente pega as coisas, começa a desenvolver no século XVIII, no fim da Idade Média, certo? Quando começa a Revolução Industrial, quando começa aí esses filósofos a descrever o que acontecia, certo? Aí começa a formar a classe operária, aí começa no século XVIII você tem o período da industrialização, depois a gente começa o século XIX, quando se expande um pouco mais, a gente entra no século XX, a partir da Primeira Guerra Mundial e principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, 40, 60 anos atrás, é que as coisas começam a se desenrolar muito. A internet tem quanto? 60 anos, não sei, tem aquela coisa. 1989, o Adevando, 1989, tem um autor americano, a gente pensa que é japonês, mas é americano, chamado Francis Fukuyama, que ele escreveu um livro chamado O Fim da História. Caramba. Na visão do Fukuyama, tinha acontecido tanta coisa, mas tanta coisa. O muro de Berlim tinha caído, tinha acabado com aquela coisa de comunismo versus capitalismo, que até hoje eu não vou entrar nesse assunto, porque já é muito polêmico, que até hoje, se é comunismo, não existe mais isso. Porque quando fala, vamos falar do capitalismo, que capitalismo que você quer? O capitalismo de El Salvador ou o capitalismo chinês? Né? Você vê que coisa, você vê, eu acabei de, sabe? Então, mas olha, tem 3 livros, que eu li, certo? E que eu fiquei meio assim. O primeiro foi esse do Fukuyama, aquele que foi o fim da história, que para ele tinha acabado tudo. A gente ia viveram. Depois o outro foi um israelense chamado Harari, não sei se você conhece o Yuval Harari, que ele tem um livro chamado Sapiens, Sapiens, uma breve história da humanidade. Não sei se você. Então, Não, mas já sabe, ouvi falar. é novo esse cara, tá? Israelense. Ele deve ter, sei lá, 60 anos, talvez nem isso, certo? E depois tem um norueguês chamado Erik Heinert, que fala assim: como os países ricos ficaram ricos e por que os países pobres continuam pobres. Certo? E aí vem a questão filosófica, a questão econômica, uma série de coisas, mas aí, Adevandro, a gente entra, você falou dos educadores brasileiros, tem 5, certo? Que, ao meu ver, são pessoas. O primeiro é o Anísio Teixeira,
tá? O segundo é o Paulo Freire, o terceiro é o Darcy Ribeiro, o quarto é o César Lattes e o quinto é o Florestan Fernandes. Inclusive, eu quero levar os alunos esse ano, se você quiser ir junto, está convidado, para visitar uma escola de agronegócio chamada Escola Florestan Fernandes, que tem acho que eu acho que é em São Bernardo do Campos. Mas esses 5 educadores, tá? Eles têm uma proposta para a educação, Alevandro, que tudo isso que a gente fala, por exemplo, vamos pegar o Paulo Freire, tá? Que é muito polêmico quando fala Paulo Freire, sabe? Só que as pessoas falam, pedagogia de Paulo Freire. Ele não é pedagogo, ele não ensinou criança, ele ensinou pessoas adultas. Ele pegou uma turma lá em Angico, certo? E em 40 dias, Adevando, 40 dias, ele alfabetizou essas pessoas, né? Ele fala da pedagogia, da, do aprendizado, educação libertadora e educação bancária. O que é educação bancária? É aquela educação que você coloca a pessoa no banco e você vai vomitando informações para ela e você não desenvolve o pensamento crítico dela, certo? Então, ela não sabe, ela só vai, sabe? Então, segundo ele, isso não vai desenvolver um povo, não vai desenvolver uma nação. O que vai desenvolver uma nação é uma educação libertadora que você vai aprender o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso e qual vai ser o resultado disso na humanidade, o que eu vou ganhar com isso. E ele é hoje, ele é um dos educadores, o educador mais citado no mundo. Quando a gente fala desses países escandinavos, você pode pegar, porque uma coisa, Devandro, é narrativa, outra coisa é fato. Pode falar o que você quiser, mas não dá para brigar com fatos. Você vai lá, certo? Então, você pega todas essas escolas que a gente conhece. Ah, mas por que que a Noruega é assim? Por que que a Finlândia é assim? Por que que a Dinamarca é assim? Por que que a Suécia é assim? Por que que a Suíça é assim? Por que que a Holanda é assim? Porque você vai ver educação. E educação é você fazer as pessoas, contribuir para as pessoas crescerem, para transformar a sociedade numa pessoa melhor. Você vai nesses lugares, Adevandro, você não vê um lixo na rua, você não vê nada. Você não precisa gastar dinheiro, por exemplo, com material de segurança, contratar segurança particular, colocar alarme no carro, colocar câmera na casa. Tudo isso são recursos que você gasta, que poderia estar sendo investido em algo para proporcionar um bem-estar para a gente, caso a gente consiga formar uma sociedade justa, uma sociedade solidária, uma sociedade capaz de se colocar no lugar do outro. Esse, no meu entender, é a nossa missão, Adevandro. Aí você pode falar assim, você não, se eu sei que você não fala, mas eu falo assim, mas isso aí, Haroldo, é uma utopia. Tudo bem. Aí a gente pode pegar aquela parábola do beija-flor que estava pegando uma gotinha de flor para poder apagar um incêndio. Ou da pessoa que pegou as tartaruguinhas, lá mais de 1.000 tartaruguinhas, para poder jogar no mar. E alguém fala assim, mas você é tonto. Olha só, tem 10.000 tartaruguinhas aqui, olha, elas vão morrer até elas chegar lá. Os predadores vão pegar. O que você vai fazer pegando? Aí ele pega uma, joga no mar e fala assim: para essa vai fazer a diferença. Ou então o beija-flor levando aquela gotinha, eu estou fazendo minha parte. Então, Adevando, eu acho que a gente está fazendo nossa parte, eu acho que isso que importa, certo? Então, quando a gente entra, quando eu entro em sala de aula, eu não quero saber se eu vou ser bem avaliado pelo meu superior, eu não quero saber, quero saber
se aquilo que eu estou fazendo vai me proporcionar um prazer de ver a outra pessoa se encantar, porque o Rubem Alves falava que o professor ele tem que ter o poder de encantar. Se ele não tiver o poder de encantar, ele não vai ser um bom professor. E a gente tem consciência que o nosso público é esse. O nosso público é esse. O aluno, muitas vezes, porque ele não tem o hábito de ler. Ele não tem o hábito de ler, Haroldo, certo? Ele, não, ele tem o, sabe? Então, são essas coisas. Então como que eu posso dizer? São desafio, é desafio. É desafio. A gente entra numa sala. Tem vários filmes que a gente pode pegar como referência, mas você entra numa sala, se você conseguir transformar ela, deixar um pouquinho melhor, você já contribuiu, certo? Não dá para consertar o mundo. não Não dá. dá para consertar o mundo. Haroldo, quando a gente fala muito em todos esses educadores, a gente ainda tem, mais uma vez, privilégio, porque nós, professores de escola técnica, hoje você só está lecionando na escola técnica ou está lecionando em alguma instituição de ensino superior? Não, é por opção, sabe? Porque uma outra coisa também, né? É por opção. Eu não estou lecionando. Por exemplo, esse ano, a Uniararas, ela me chamou para dar aula de economia, mas muito longe. Eu falei, não, eu não vou, certo? Aqui eu estou a 3 minutos, Adevano. Se eu levantar aqui, se eu levantar daqui, descer, chegar na 3 minutos, tá? Então, para mim, isso é muito mais confortável do que, sabe? Então, Haroldo, você escolheu um não lugar tô, estratégico tá. para morar. Eu moro bem lá Escolhi. para cima da onde você mora, mas eu, em 30 minutos, se eu ir um pouco rápido, eu chego na FIEC. Eu chego em 3 minutos, Né? Não, tá? Então, você só dá um pulo, você já está lá no quintal da escola ó, técnica. olha só, Evandro, além do magistério, eu leio bastante, sabe? Eu produzo alguma coisa. Eu sou delegado do Conselho de Economia também daqui de Indaiatuba. Qualquer dia você pode, se você quiser, a gente pode até fazer uma ponte aí entre o Conselho de Economia e o Conselho dos Técnicos. Depois a gente pode conversar com isso aí. Eu posso te levar lá na Líbero Badaró para você conhecer o Conselho de Economia. E Lá, eu, com e eu levo certeza você você. lá na Liberdade número 1000 para conhecer o Conselho dos Técnicos lá. Beleza, certo? Olha. A gente pode fazer essa ponte, porque eu acho, Adevando, que a gente tem muito a contribuir. Você é muito mais do que eu, mas eu acho que a gente tem para isso, sabe? Então, Entendi. eu estou achando essa conversa está abrindo porta para muita coisa, muito legal, viu? Haroldo, falar em contribuição, vamos aproveitar a questão da sua formação como economista. Eu queria conversar com você sobre um pouquinho de economia. Porque as pessoas acham que a economia é um bicho de sete cabeças. Eu queria que você, como professor, mas como um cara simplório em passar os conceitos da economia, porque a gente vê muito economia. Já vou falar direto. Quando você vê um economista num cargo de ministro da economia falando, você desliga a Você não televisão. entende, Você você desliga a não televisão. entende nada. Você não entende Então, nada. de vez a pessoa simplificar igual o professor faz, eu não estou falando que o ministro da Não, economia mas tá precisa. certo. Eu concordo com você. Mas deixa eu frisar que eu não estou falando que ele precisa ser professor, mas que ele tem que entender que ele não está ele não tá liderando um povo que a maioria está na Faria Lima, a maioria está nas regiões periféricas do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da questão lúdica da economia, porque as pessoas acham que economia, meu Deus, é só quem pratica o Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal. Não! A economia, quem pratica é eu aqui, uma pessoa, um simples mortal. Fala um pouquinho do Viu? conceito de economia para nós. Ok, tá. Então, uma das coisas que você falou, eu concordo, e a culpa é dos economistas. Ó, quando eu vou dar aula de economia, quando eu vou dar aula de economia, a primeira coisa que eu falo para os alunos é o seguinte, ó, a economia não é uma coisa difícil, tá? A economia é super fácil, mas
os economistas criaram termos difíceis para quando eles começarem a falar, as pessoas não entenderem e falar assim: nossa, como esse cidadão é inteligente. Mas não tem nada a ver. Economia é uma coisa super fácil. E como eu citei educadores aqui, Adevandro, da minha área, eu não vou nem falar dos estrangeiros, porque quando a gente fala de economia, que é uma ciência como qualquer outra ciência humana, é uma ciência humana, tá? Muitas vezes as pessoas pensam que a ciência Exata. é exata, né? Ah, você é economista, você deve entender bastante de matemática. Números, Não, números. bastante de números. Não, o economista, ele tem que entender de números para ele poder fazer a projeção, a questão econométrica, a econometria, certo? Mas economia é uma ciência humana, certo? Então, aqui no Brasil, os economistas que eu admiro, que eu aprendi muito com eles e que eu sigo bastante, eu vou citar alguns nomes aqui, mas vou esquecer muitos, mas um é o Bresser Pereira, o outro é o Luiz Gonzaga Beluso, que nem economista mas, sabe, mas se formou, fez o doutorado em economia, entende pra caramba. O Delfim Neto, aprendi muita coisa com o Delfim Neto, aprendi muita coisa com esse cara aqui, que é dono aqui da faculdade, da Facamp, em Campinas. Como que é o nome dele, gente? Eu Puxa, esqueci o nome dele eu ia agora. lembrar o nome dele. É Coelho o nome dele? É Coelho? Não, 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 o Coelho é engenheiro. Então, o Coelho é um dos donos, mas é o é. outro. Esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Ah, tem o Ladislau Dalbor, certo? Paulo Nogueira Batista Júnior. Então, tem vários. Por que que eu estou citando esses? Porque esses são os economistas chamados desenvolvimentistas, né? Que são, por exemplo, o John Maynard Keynes, né? Que ele escreveu um livro que virou a Bíblia, que serviu de base de programas macroeconômicos para a reconstrução do mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. O Keynes, ele escreveu esse livro baseado naquilo que o presidente americano estava fazendo a partir da crise de 1929, certo? E que esses outros presidentes, inclusive o Barack Obama, em 2008, e vários, e agora esse presidente americano fazendo para poder resolver crises, certo? Que é a questão de você planejar, né? De você planejar, elaborar planos econômicos. Tem uma economista, se não me falha a memória, ela é espanhola, chamada Mariana Mazzucati, que ela fala do Estado empreendedor, né? Quando ela coloca que todas essas invenções, inclusive a internet, as grandes empresas, você pega lá a Microsoft, você pega a Google, você pega. Tudo isso teve parceria com o Estado lá atrás, né? Para poder fomentar, certo? O embrião dessas empresas para elas chegarem aonde elas chegaram. Depois a gente tem um modelo chinês. Eu não sei se você conhece uma cidade chamada Shenzhen, tá? Depois procura no Google aí, Shenzhen. Shenzhen era, até 1989, ela era uma vila de pescador. Era uma vila de pescador. Hoje, Shenzhen é uma das maiores metrópoles do mundo, sabe, com tudo que você imaginar que há de mais moderno no mundo, certo? 30 anos depois, 1989, até agora será 35 anos depois. Você conhece uma empresa chamada Huawei? Huawei, certo? Que foi construído lá em Shenzhen, exatamente
Só que ela é forte em infraestrutura para você desenvolver. Vocês vão pegar lá trem de alta velocidade que vai flutuar sobre os trilhos. Você vai pegar essas questões nanotecnologia aí, que você pega, eu não lembro da medida lá, mas que é coisas assim, Mas sabe? Que é tudo deixa eu desenvolvido. registrar, Haroldo, essa empresa aí, ela tem, ela tá no mundo inteiro, mas no Brasil, nesse exato momento, ela está participando da construção, que já iniciou já, da construção do trem que vai ligar o Porto de Santos até o outro lado do Pacífico. Então, para você ver, tá? Então tem todas essas coisas e tudo isso, Evandro, são ideias que surgem. Ó, quer ver só uma coisa? Vamos pegar o Parque Ecológico. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui surgiu há 30 anos atrás no governo Clay Ferrari. Não sei se você já ouviu falar. Um engenheiro, lá, um arquiteto, projetou a coisa. Tá? Então, as coisas têm que ser assim. Rui Então, Otaki, o é arquiteto nesse Rui Otaki. Então, certo? Então, eu faço parte dessa corrente de economia, a corrente desenvolvimentista. Haroldo, você entende de mercado de capitais? Você entende de ações? Você entende de derivativo? Você, modéstia à parte, entendo. Modéstia à parte, entendo. Tenho, sabe, tenho, por exemplo, eu tenho um amigo junto comigo lá, ele foi presidente do conselho de economia chamado Luiz Barsi Filho. Depois você coloca no Google aí quem é Luiz Barsi Filho. Ele está na revista Forbes entre os homens mais ricos do Brasil. Os homens mais. Ele é o maior investidor, pessoa física do Brasil. Ele é o maior acionista do Banco do Brasil. Ele é o maior acionista daquela fábrica de papel, da Klabin. Ele é, sabe? Então eu tive a oportunidade, sabe, junto com ele, aprendi muita coisa com ele. Tenho meus investimentos também nessa área que, graças a Deus, me dá para uma poupança que eu poderia, sabe? Então, entendo também dessa área, certo? Mas eu sou economista dessa desenvolvimento. Economista mais ligado para o lado humano. E aí eu falo o seguinte: economia é uma coisa simples, é uma coisa fácil de você, sabe? E que envolve atitude. Então, por exemplo, eu tenho uma palestra que eu faço chamado Economia Comportamental, né? Então, o que que é economia comportamental? Ela envolve assim a maneira como a gente toca a nossa vida diante das nossas necessidades, dos nossos desejos e das limitações, das limitações. E aí eu posso destrinchar tudo isso em três tipos de economia: a economia da necessidade, que a pessoa vai fazer, vai se virar para, ela tem que sobreviver. O sujeito vai catar papelão, o sujeito vai fazer não sei o quê, vai pedir esmola, ou vai, faz, enfim, tem que sobreviver. Essa é a economia da necessidade. A economia do desejo, que é aquela economia voltada onde vai formar consumidores e, consequentemente, operários. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, gastar. Trabalhar. Por exemplo, hoje é sábado. Nós estamos conversando aqui. Mas se você for no bar, deve estar lotado de gente lá, de pessoas que estão usando o cartão de crédito, e muitas delas já estão com o nome restrito, para poder pagar. Ah, mas eu não posso ficar com isso aqui. Ah, mas eu tenho que trocar meu telefone celular porque está fora de moda. Ah, mas não sei o quê. Então, tudo isso está ligado à economia do desejo. E depois
que é a mais difícil. Economia do bem-estar, né? Então, o que é a economia do bem-estar, né? É eu saber que eu não quero ficar rico, eu quero viver bem. E o que é viver bem? Viver bem é eu fazer o que eu gosto, certo? Eu estar do lado de quem eu gosto, e é eu, sei lá, comprar o que eu quero, ou viajar para onde eu quiser, sem precisar fazer empréstimo e sem dispor de um patrimônio que eu tenho. E aí vem aquela. Aí, quando acontece isso, comprar o que eu quero fazer. Aí vem a questão da escolha. Então, a economia, o conceito de economia, começa na escolha. Prioridades. Você já viu aquela frase? A pessoa fala assim: ai, meu Deus do céu, minha vida está uma desgraça. Aí o outro fala assim: mas também você só faz besteira? Tá? Por quê? A pessoa fez escolhas erradas. Então, economia é bem isso, Adevandro. É. Tá? Então, a gente pega lá esses três pontos. Tá? Então, eu tenho necessidade, tá? O desejo, certo? Só que eu tenho limitações, tá? Então, diante das minhas necessidades, do meu desejo, eu vou ter um freio. Qual vai ser o freio? O freio vai ser o meu poder aquisitivo, vai ser minha capacidade. Vai ser. Então, por exemplo, eu falo assim: é, não quero nem saber, eu vou morrer amanhã, não sei se eu posso morrer amanhã, então eu quero me divertir hoje, eu quero gastar hoje, eu quero. Ok, você fez uma escolha, só que vai ter uma consequência. Então, tudo que nós fazemos, tá? Tudo que nós fazemos tem consequência. Esse é um princípio econômico. É. Tudo que você faz tem consequência. Mas Outro princípio, outro princípio econômico é filosófico, que vem lá do existencialismo do Sartre. Você é responsável. Você é responsável pelas suas ações, independente de qualquer situação. É claro que depois a gente entra no termo sociológico, que a gente vai falar assim, não, porque, e é verdade, eu concordo com isso, ao nascer, a gente já tem aquela, sabe, você pega lá o menino, que quando a pessoa engravidou, já tem todo um trabalho em cima dele, e que não sei o que, não sei o que, mas e você tem outro lá que a menina engravidou, talvez por um estupro. Aí você pega esses dois, é claro que vai ter situações diferentes. Um já está com seu destino traçado, o outro também. Tudo bem, tudo bem. Tirando isso de lado, que daí já é uma outra discussão, né? Que quando a gente começar a falar, a pessoa vai falar assim: você é comunista. Você é comunista. Sabe? Mas, enfim, tirando isso aí de lado, tem um princípio, gostando ou não, mas tem um princípio econômico que fala assim: você é responsável pelas suas escolhas. Haroldo, Eu tenho que ter Haroldo, consciência. por falar em escolha, você me dá uma escolha. Vamos partir para o último bloco, o quarto bloco. Daqui a pouquinho a gente volta? O último, né? Tá, beleza. Tá. Tá. Então, quando falando isso, ó, lá em 1990, eu escolhi sair da Cobrec com todo aquele negócio, entrar numa empresinha, uma coisa incerta. Poderia ter quebrado a cara? Poderia. Graças a Deus, Não dei quebrou. sorte. Mas, enfim, Já a vida voltamos é já. assim. Já voltamos, rapidinho, já voltamos. Beleza.